Então, tá bem. Gente, então, oficialmente, muito boa tarde. Gratidão aí pela presença de todos vocês, né, e pela participação também aqui no grupo. Hoje a ideia é de nós partilharmos as primeiras ideias, né, as principais ideias, vamos colocar assim, que vocês extraíram dos documentos oficiais, e a ideia é como a gente vai fazendo relação no caso da gestão escolar, que tem um papel tão importante na organização do sistema educativo, né? Visto que a gente já veio conversando no encontro passado, tantas coisas que vocês tiveram aqui, essa oportunidade de partilhar, e a gente ainda, com o prazer da escuta, né? De saber de tantas coisas e tantos acontecimentos. Então, a proposta é o quê? Que cada grupo, como os prazeres de casa, né, organizasse palavras-chave ou conceitos que trouxessem para cá. E aí a gente vai fazer uma rodada de fala a partir de cada um dos subgrupos. E a proposta é que, então, a partir desse conjunto de palavras, conceitos, cada grupo depois se reúna e traga isso como um texto, um pequeno texto, né, para ser enviado até ali a semana do dia 28 de julho, do qual a gente vai organizar um texto somente, né, em conjunto, aí eu vou fazer a devolutiva a vocês, aí fazemos os ajustes para encaminhar para a escrita final desse capítulo sobre gestão escolar, né. E olhando aí para os documentos oficiais, tem muita coisa que fala de gestão escolar. Se nós olharmos também, esse livro eu encaminhei para vocês, ele no digital. Eu acho ele interessante no sentido que ele nos provoca nos questionamentos, que ele fala da dupla gestão, né, direção, e nós temos casos também como a Sandra, que é ela sozinha, né, como gestora e coordenadora, né, não sei se tem mais alguém do grupo que também tem esse perfil, a Thaís também, Thaís? Então, também, nesse caso, por exemplo, né, quais são os apoiadores também da prática da gestão, e como todas essas questões de parceria, de partilha, comunidade, Secretaria de Educação, os próprios professores, são lugares que a gente tem oportunidade de realmente desenvolver essa gestão democrática, e o que é uma gestão democrática, né, como é que está efetivamente na prática, né, que vocês têm um papel realmente de mediadores, né, tanto daquilo que vem de ordens de secretaria, ou de governo federal. Então, vocês estão ali como uma vitrine da escola, né, para prestar atendimento, apoio aos professores, à comunidade. Vocês são porta-voz de muitas notícias em vários aspectos, às vezes notícias importantes, boas, às vezes notícias que não são tão prazerosas, mas são necessárias em nome de um grupo, e eu falo isso do mesmo lugar, porque eu já vivi muito isso. Às vezes eu tenho que ser uma portadora de uma notícia que não era bem a notícia que eu queria dar, mas o momento nos levava a determinadas escolhas e ações, em nome de um bem maior, que isso vinha nos desdobramentos, né? Mas sempre com esse pensamento de rede, de educação, de unidade, de partilha e tudo mais, né? E o papel da gestão também ocupa um lugar muito interessante, no sentido que nós também estamos trabalhando para o outro. Cada um tem uma forma, a gente traz a nossa identidade também, né? Mas eu, como gestora, tanto na coordenação como direção, ou supervisão, ou administração escolar, eu trabalhei já em todos esses lugares, eu sempre procurei organizar o meu espaço, o material, de uma forma que, se eu não pudesse estar ali naquele momento, qualquer pessoa compreenderia muito bem onde é que estava tudo. Todos os documentos, os acessos, as informações. Então, isso é importante também, isso também faz parte da gestão, né? Entre um universo de coisas aí que tem. Então, dada aí as boas-vindas, quero acolher cada um de vocês também,
nesse sentido que a gente vem vivendo, além da pandemia, aí com esse vendaval todo, que, né, destruiu muitas coisas, casas, escolas, né, e também questões familiares, a gente sabe que tem perdas familiares no meio desses dias todos, isso tudo mexe muito com o nosso emocional, com tudo, e a gente também precisa acolher. Isso também faz parte da gestão, isso também é gestão. E aí, onde é que está a humanização? Então, se a gente não olhar para isso agora também, nada disso que a gente está fazendo tem sentido. Absolutamente nada tem sentido. Então, é uma ótima oportunidade para exercitarmos isso mesmo, né? Paciência, persistência, determinação. Vai ter aquele que vai dizer, tudo bem, eu já consegui adiantar, vai ter aquele que vai dizer, não consegui muito bem, não tem problema. Nós estamos aqui como grupo. E assim é a escola. Vai ter aquele professor que já vai fazer, vai ter aquele professor que não vai fazer, por várias razões. Mesma coisa é a nossa criança. Então, essas situações emergentes, né, fazem parte do dia a dia. Isso é vida real. Né? Vocês estão aqui, as famílias chegam lá à porta para atender. Então, é isso. Né? Essa é a vida como ela é. Né? A gente não pode fechar os olhos para isso. Muito bem. Alguém gostaria de se manifestar antes, dizer alguma coisa, antes de nós partirmos, né, para os grupos, com a ideia de partilhar realmente o que conseguiram conversar, se conseguiram, se não conseguiram, nós grupos que conseguiu e teve grupo que não conseguiu, aí a gente trouxe outra dinâmica, né? Então, como é que está isso para vocês? Quem gostaria, de repente, de se manifestar? Fique à vontade. Oi, Pro. Nosso grupo era do plano municipal, né? Sim. E a gente elaborou as ideias-chave que a Pro pediu. Não sei se a gente pode projetar aqui. Pode. Ótimo, pode ser, Sandra. Ou é só para falar? Pode projetar. Muito chique quem projetou. Nós vamos falar. Então, a Cristina hoje está fazendo o curso de bombeiros, né? Então, tá eu e a Sandra só aqui, né? Sandra, tá acompanhando? Tô sim. Tá. Então, eu vou fazer a primeira parte, daí depois a Sandra faz a segunda ali. É só umas ideias gerais que a gente pegou, né, do plano municipal. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Então, aqui, olhando o plano municipal, né, relacionado com a formação, a gente percebeu caráter colaborativo, dialogante e transdisciplinar, né, tanto quando na construção quanto na dinâmica. Visão ecossistêmica, né, aqui entra a parte social, política e pedagógica, né, porque fala do acolher, fala na parte política da igualdade, né, de ter um lugar privilegiado, de convivência também, né. Aqui o estudante, né, como centro e também protagonista, né, aqui tem a parte do humanismo, né, essa questão que a Provera estava colocando bastante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, né, princípios éticos, políticos e estéticos, então aqui a gente vê autonomia, né, solidariedade, responsabilidade, também na parte política, cidadania, criticidade, e na parte estética, então, a valorização da sensibilidade, da criatividade e da ludicidade e diversidade. São conceitos que já estão presentes no nosso plano municipal, então agora a gente vai elucidar do ponto de vista da ecoformação, né, e avaliação formativa, processual e recursiva, com critérios alinhados aos objetivos. Aqui, tanto na parte dos processos de ensino, né, aprendizagem, quanto relacionado com a gestão, né. Às vezes a gente está fazendo alguma coisa, não está dando muito certo, então, essa visão compartilhada, de estar sempre refazendo, revendo, analisando, não deu certo, vamos tentar de outro jeito, né, visando o melhor para todos. E, Sandra, quer fazer essa parte? Sim, pode ser. Pode ser.
Aqui, então, estão me ouvindo? Sim? Sim. Sim. Os princípios formativos no Plano Municipal de Educação, né? Então, a gente alinhou o plano à ecoformação. Então, mais aqui em forma de texto, né, para ser colocado, o Plano Municipal de Educação, ele reflete sobre os princípios educacionais presentes na formação integral do cidadão maçarandubense, e aqui, então, eles estão alinhados à ecoformação. Então, nesse sentido, a gente precisa falar sobre o caráter colaborativo, dialogante e transdisciplinar, onde percebemos, né, a importância da gestão compartilhada. Então, na gestão compartilhada, temos a cooperação, o diálogo e a democracia. Então, tendo como base a realidade local, sempre precisamos, né, observar a realidade local e as suas especificidades e necessidades. Assim, também a gente percebe, né, a visão ecossistêmica com o olhar para as questões sociais, políticas e pedagógicas. E para que a gestão tenha seu papel ecoformador, é importante ter o estudante sempre, né, como eixo central nos seus processos estratégicos, sendo a ponte entre professores, a escola e também, muito importante, né, a comunidade, e mantendo a esperança na vocação ontológica do ser humano. Então, a pessoa, né, precisamos ver o estudante como um ser, não só como um aluno. Deve seguir baseado em princípios éticos, estéticos e políticos. E assim como nos processos de ensino e aprendizagem, a gestão segue em constante avaliação e sempre, né, se reavaliando, fazendo uso da resiliência e adaptabilidade quando se fizerem necessários. Então, sempre tem essa parte do constante se reavaliar, né? Eu acho que é isso aí, a nossa parte, mas, né, alinhando a ecoformação com o nosso plano municipal. Estou anotando aqui. Ótimo. Muito bom, gente. E veja só, né? Se nós olharmos, dando destaque a um conceito didático ali como o caráter colaborativo e dialogante, como esse conceito está presente na gestão didática, na gestão escolar. Como ele está presente, né? Porque o tempo inteiro o gestor tem um papel de mediar, de informar, de trazer soluções, né? E até do grupo, né, do qual você pertence, se sentir também empoderado no sentido de não ficar também à espera somente do diretor, né? Que isso também é um trabalho de grupo importante. E a gente se depara, meu Deus, tantos anos na educação, e talvez vocês vivam isso também, da própria organização ficar à espera como se o gestor fosse o único responsável por tudo. É a pessoa que vai mediar, que vai dar a direção. Na verdade, a gestão, ela dá o tom, sim, da educação. A gente percebe também, quando fazemos visitas, né, em loco, em vários lugares, quando a gestão realmente tem um trabalho democrático, de parceria, a gente percebe lá na ponta, lá nas nossas crianças, porque elas também aprendem a ser gestoras, da sua auto-organização como estudantes. Eles também aprendem, e eles aprendem pelo exemplo. A gente já falou em outros encontros, a professora Vera de Souza também, que o professor, ele ensina pelas costas. Vocês lembram disso? Ensina pelas costas, é pelo exemplo, é pelo seu exemplo. O gestor, o bom gestor, não precisa, muitas vezes, estar presente na instituição. Todo grupo, professores, estudantes, comunidade, sabem, tudo bem, o diretor, a diretora, né, o coordenador não está hoje na escola, mas nós sabemos que nós precisamos trabalhar nesse viés, dar conta disso, a escola ela precisa girar, o trabalho tem que continuar. Isso é trabalhar pelas costas, é pelo exemplo. Entende? Quando você olha
para o seu professor, para o seu aluno, para esses pais, as famílias que vêm nos procurar, e a gente dá uma atenção, acolhe, às vezes são 5 minutos, mas são 5 minutos que valem ouro, entende? Porque a gente tem que ter atenção no nosso trabalho, porque o que acontece? As pessoas vêm falar com a gente, nós estamos igual aqueles cachorros de cabeça de mola, sabe? A gente fica assim, o celular, ó, a pessoa falando, a gente tá assim, nem sei o que a pessoa está dizendo, não é? A gente acaba fazendo isso o tempo todo. E isso também é ensinar pelas costas, né? É o nosso exemplo, né? Então, quando a gente ouve, escuta, olha também e acolhe, né, de outras formas. Professora, Sim. eu tenho uma dúvida. Posso perguntar? Claro, esse espaço é para isso. No slide dizia assim, ó, vocação oncológica do ser humano, eu acho. Isso está escrito onde? É uma pergunta para eu ia perguntar isso também, porque isso me parece Maria Cândida Moraes. E eu também, eu não entendi o que quer dizer isso, porque oncologia para mim é uma coisa. Eu ia... Ontológico. oncológico. A ontologia. Ontológico. Né? Então, diz respeito ao ser, e essa questão do humanismo como vocação ontológica de Paulo Freire, é o ser mais, né? Tem os conceitos lá, né, de alogicidade, que mais? Todos os conceitos de Paulo Freire. Então, entre eles tem o ser mais. E essa vocação ontológica é a gente acreditar na capacidade do ser humano que ele pode ser melhor, sabe? E também, quando ele fala da esperança, o Paulo Freire coloca que a gente tem que acreditar que, apesar de todos os defeitos que nós temos, né, os nossos alunos, apesar de todas as dificuldades, a gente pode ser melhor, a gente pode melhorar. E aqui também entra o papel do professor como exemplo, né? O aluno, que a professora Vera está colocando ali, ele sempre vai se espelhar no professor, principalmente a educação infantil, as séries iniciais, os maiores também, eles têm o professor como ponto de referência, né? Então, nessa busca pelo ser mais, pela vocação ontológica do ser em ser melhor, né? É necessário a esperança e acreditar de que é possível, né? E quando fala da professora Maria Cândida Moraes, na tríade ecossistêmica que ela coloca, né, ela coloca, então, a vocação ontológica, epistemológica e metodológica, que seria o ser, né, o conhecer e o fazer. E essa parte, então, ontológica do ser, seria a parte onde está a criatividade, a imaginação, né, a esfera do além, que a gente chama, né? Não sei se é mais ou menos Sandra. assim. Desculpa, porque lá no teu slide estava escrito ontológico, é que eu li outra coisa, me perdoa. Mas a tua explicação foi perfeita, obrigada. Viu só? No final das contas, foi muito boa a tua dúvida, viu, Ariane? Olha só por que eu vi a Sandra aí dando uma explicação à altura, né, Sandra? Uhum. Olha aí, olha. Muito bem, parabéns, né? Pela dúvida e pela explicação. A gente precisa disso tudo. Muito bom. Maria Cândida Moraes, né? Então, esse ser, né? Tem um livro que As Melhores Escolas, de Thomas Armstrong. O professor Saturnino também faz uma fala desse livro, que fala sobre o desenvolvimento humano e o desenvolvimento acadêmico. Então, o desenvolvimento acadêmico, aquilo que se preocupa com números, resultados, né, quantitativos, e o desenvolvimento humano em resultados qualitativos, que é o desenvolvimento do ser como um todo, né. Então, veja, né, que também a parte ontológica, né, mais uma vez, linkada aqui. Sim? Oi, queria fazer uma contribuição aí sobre o qualitativo e o quantitativo, né? Eu que sou da área das exatas. Então, assim, esse semestre eu tive uma disciplina que trabalhou sobre métodos quantitativos vinculados a respostas qualitativas, né? O que eu quero dizer? Que muitas vezes aquilo que você comentou agora, né? Nós focarmos só
na parte de números, de indicadores, e não enxergarmos a essência que existe por trás desses dados, a gente não vai conseguir tomar ações que vão também potencializar toda a esfera qualitativa. Eu quero dizer o seguinte, por exemplo, quando a gente faz uma pesquisa, né, indicadores e tal, a gente faz uma pesquisa, a gente compara a renda das famílias com a questão da alfabetização, e a gente faz uma correlação entre esses dois dados, e são pesquisas simples, que eu posso fazer hoje por um formulário, entende? Eu consigo perceber que a alfabetização, até isso é indicado na política da alfabetização do governo federal, ela está ainda meio obscura, mas enfim, né? A gente consegue identificar que há uma relação entre as famílias com baixa renda e a questão do nível de alfabetização das crianças. Onde que eu quero chegar? São números, mas que revelam além dos números que estão aí. Então, quando a gente começa a olhar a questão só para números também, a gente não vai conseguir enxergar a parte qualitativa, a parte de informações que os números trazem para melhorar a nossa gestão. Então, no meu ponto de vista, a gente não pode chegar nem ser muito de quanti, nem muito quali. A gente tem que achar o quê? Achar um ponto de equilíbrio, que é o que a professora Sandra coloca, você colocou ali também, que é a questão de a gente ter esse olhar para além das situações numéricas que estão aí, mas também a gente não pode esquecer de que as expectativas, os indicadores para o gestor são muito importantes, porque através desses indicadores nós conseguimos fazer o quê? Traçar novos planos. Mas a gente não pode traçar plano só olhando para os números, pensando que esses números não têm uma interpretação qualitativa também. E vejam só, eu fui enxergar isso há pouco tempo, certo? Quando consegui tirar a essência, e eu estou usando isso muito na minha pesquisa também, e começando a usar aqui na gestão, né? Até a gente discutia gestores, a gente discutia sobre a questão das expectativas de aprendizagem dos estudantes, por exemplo, do pré-1 e do pré-2. Não queremos fazer uma avaliação, não queremos avaliar o estudante, não queremos, como é que eu posso dizer, não queremos torná-lo apenas em números, mas sim, queremos mensurar as expectativas de aprendizagem para poder fazer o quê? Para poder indicar qual é a melhor ação que nós temos que tomar nessa realidade. Então, nada mais, nada menos que os números, eles retratam, eles expressam uma realidade da natureza. E a gente tem que entender isso, né? Tem que parar de pensar que o pessoal é muito exato ou o pessoal é muito do humano. Não funciona. Tudo que é extremo não dá certo. A gente tem que fazer o quê? Tem que achar o ponto de equilíbrio. Então, eu só queria dizer que, no meu ponto de vista, a gente tem que, sim, usar muito essa questão dos indicadores, como a gente tem certeza que muitos gestores já utilizam, mas poder enxergar além dos números, além do que está aí. Porque e uma política pública, gente, sem que ela sofra uma avaliação, sem que ela sofra que ela passe por uma análise para a gente poder saber se ela está tendo efetividade, ela também não ganha, ela não avança. A gente vê muita política pública no nosso país que ela é feita só numa gestão, não tem uma avaliação, não tem uma análise crítica, não tem indicadores. Então, assim, é muito importante também aliar tudo isso, né? Essa parte quantitativa com qualitativa, ou seja, a formação integral, né, do nosso estudante, que tem que ser levada em consideração todas essas esferas. E olha o baita desafio que nós temos, né? Poder enxergar para além dos números. Né? É muito interessante porque a gente volta novamente com a questão dos níveis de realidade, né? E a gente precisa realmente de indicadores qualitativos e quantitativos porque eles são complementares. E a partir disso, quais são as ações e as estratégias que a gente toma a partir disso? Porque quando aparece lá o número, tantos por cento de evasão, o que tem aí diante dessa evasão? O que esse número nos diz, né? E aí tem alguma coisa muito viva. E vocês, diante dessa pandemia, estão tendo a oportunidade de descobrir coisas que nem se imaginavam. E, mais uma vez, mostra
o papel importantíssimo que cada um de vocês tem e, além de tudo, estão desempenhando. Então, realmente, vocês estão de parabéns no trabalho, porque é um desafio diário e sem deixar que a coisa estremeça, porque a gente, no papel de gestor, quando estamos à frente do trabalho, a gente também esquece de se cuidar como ser humano, como se nós não pudéssemos ter direito de estar cansados, ou ter uma dor de cabeça, ou estar chateado com alguma coisa, né? Porque tem muitos outros pedindo apoio nosso o tempo inteiro. Então, esses cuidados também precisam ter. E também são números, também aparece. Os indicadores, eles são muito importantes, eu me apoio muito em indicadores também, no sentido de ter dados reais a partir da realidade da qual eu estou inserida, para aí sim poder estabelecer plano de trabalho, metas, né, a curto, médio e longo prazo. E a gestão precisa ter. Além de tudo isso, esse plano de ação a curto, médio e longo prazo tem que ter um plano de ação administrativo, pedagógico e financeiro, também de forma equilibrada, né? E saber o que é prioridade mesmo. Eu lembro de uma situação corriqueira num trabalho de gestão, isso já tem bastante tempo, do alto índice de professoras de berçário que pegavam atestado por problema seríssimo na coluna. E eu pensei, mas não é possível. Então, fomos fazer uma pesquisa, saber o que está acontecendo. Qual era a questão ali? As professoras não tinham escadinha, e as crianças tinham já 1 ano e pouquinho, e elas faziam esse movimento de abaixar, e levantar e botar em cima do berço. E eu fiz uma conta na época de quantos quilos, na média, por dia, por semana e por mês. Dava mais de 1 tonelada por mês. Aí, claro, não há coluna que aguente. O que precisava? Comprar uma escadinha, ou montar uma escadinha. Tinha aquelas escadinhas, sei lá, custava na época R$100, vamos supor. Resolveu muito o problema. Então, são coisas, né, desse olhar do dia a dia da gestão que faz parte, porque daí falta um funcionário, um professor, que tem que ter outro que substitui, um que substitui o outro que tá, sabe? É uma bola de neve, enfim, né? Entre outras questões. E agora, com o retorno após a pandemia, são outros diagnósticos, né? Que vão vir, que também vão vir planos daí a partir disso. Mas então, voltando aqui para os grupos, e mesmo, né, que cada um queira trazer alguma questão a mais, qual outro grupo que gostaria de se manifestar aqui, para a gente seguir nos trabalhos? Eu até tinha compartilhado lá na... Ô, professora. Sim. Posso fazer mais uma fala? Claro. Então, assim, ó, o que eu penso, até falando dos gestores aqui, que nas nossas diretrizes, nessa questão da gestão, também, a gente já até comentou isso no outro encontro, né, de que a gente possa realmente pensar para ter formações em gestão, também apontar isso no documento, ou seja, a gente iria tratar da importância das políticas públicas pensarem em formações voltadas à gestão. Eu duvido aqui, ó, eu sou mais da área da matemática, então eu tive isso na minha graduação. Mas qual do gestor que vai ter análise de correlação através do sistema SPSS? Que eu só falando isso já assusta, né? Então, assim, mas assim, ó, é um software que a gente pode utilizar que vai ajudar o gestor, mas ele só vai poder aplicar isso se ele tiver também ter formação para isso. Então, a gente precisa, quanto ele, também pensar de estruturar formações voltadas para a gestão, até porque as nossas graduações ou licenciaturas, elas não têm esse olhar muito voltado para a gestão. Então, muitas vezes o professor, ele é escolhido para ser gestor. Por quê? Muitas vezes porque ele é um ótimo professor, mas não necessariamente, por ser um ótimo professor, ele vai se configurar num gestor que tem essas qualidades. Então, a gente precisa também, quanto diretriz, indicar mecanismos para poder também fazer uma escolha de gestores, certo? Geralmente, hoje, os nossos gestores, eles nos surpreendem, são pessoas atuantes, pessoas que querem se destacar, mas também, muitas vezes,
são colocados aí em realidades muito desafiadoras, né? Então, a gente precisa também pensar na capacitação dos nossos gestores e nos futuros gestores, porque eu acho interessantíssimo que quando um gestor novo chegue, ele continue potencializando aquilo que ele recebeu, né? E não começando do zero muitas coisas. Então, é importante também que a gente pense nisso de uma forma que a gente possa oferecer quanto diretriz, possa indicar formações, né? Porque sem essas formações a gente vê também que o gestor tem muita dificuldade, são muitos documentos, enfim. Então, acho que também a gente, dentro dessas diretrizes, a gente tem que mencionar essa parte da formação em gestão, né? Cristiano, muito bem colocado, porque já passo a palavra ali, Martinha, porque quando você assume o papel de gestão, muitas vezes não tem ideia da dimensão que é uma gestão. São muitos documentos que precisamos dar conta. Às vezes a gente se vê atolado em papel, em burocracia, isso é verdade, né? Muitas coisas acontecendo, aí são plataformas, documentos, relatórios, né? Que a gente precisa dar conta. Eu, no encontro passado, cheguei a mencionar ali a gestão escolar, que entra a gestão pedagógica de pessoas, de clima, né? Gestão democrática, administrativa, tem tantas coisas. Então, eu compartilho com vocês a minha experiência, no caso em Blumenau, quando eu fui eleita, no caso da eleição, eu fui escolhida para ser diretora de um centro de educação infantil, nós passamos uma semana inteira, 40 horas de formação para assumir a gestão. Foi muito intenso. E aí vieram pessoas para falar de políticas públicas, legislação, né, as questões da lei, aí tinha ECA, né, a Conselho Tutelar, Conselho Municipal da Educação. Então, eu penso que se pode, sim, junto com os gestores, pensar nessa formação, e aí eu falo todos, né, quem já tem essa vivência, a Secretaria de Educação, é como se montasse, entre aspas, né, um pacote, um currículo, vamos colocar assim, das temáticas que precisam ser discutidas como uma formação específica para gestor. A graduação não tem mais a formação em gestão escolar, você faz uma especialização em gestão. Foi o que eu fiz. Mesmo assim, é sempre necessário nós buscarmos um maior aprofundamento. Eu penso que as especializações, elas são excelentes para você estabelecer as redes de network, tá? Como participar de eventos, atividades, o próprio portal do MEC tem formação para gestores, mas às vezes a gente, como gestor, nem tem conhecimento porque não sabia dessa informação. Ali você acessa programas e ações importantíssimos do MEC, que tem relação direta com o trabalho da escola, e muitas vezes a gente não tem conhecimento porque não sabe disso, né? Entre outras coisas, né? Entre outros indicadores, meu Deus, tem muita coisa, né? Então, eu penso que sim, que deva ser pensado. Martinha, não sei se você tinha levantado a mão. Sim, eu queria só até, assim, ó, parabenizar a gestão, né, do professor Cristiano, porque, assim, ó, quando nós iniciamos lá em 2017, eu também não tinha conhecimento, e um avanço muito grande foi, como diz a BNCC, que a gente estudou, a cooperação, né, entre o diretor e o orientador. Então, assim, ó, foi um ponto muito positivo, essa que agora não é mais por escolha, mas por indicação também, né? O orientador. Uma tarefa mais difícil para o gestor, mas, assim, pela cumplicidade dos dois para estar trabalhando junto, é muito melhor, né? Na questão da gestão, né? Você usou uma palavra que é crucial, tá? A cumplicidade. Porque a gente precisa ter. Eu já trabalhei com vários grupos em gestão de escola, Centro de Educação Infantil, Secretaria de Educação, e temos que dizer que é como um casamento, né? A confiabilidade e o compromisso assumido por todos, a ponto de ter grupos que eu trabalhei, de dizer assim, olha, alguém da equipe dizia, Vera, eu dou continuidade aqui porque eu tinha outras coisas para fazer, e eu estava tranquila, porque eu sabia que o trabalho seria bem feito. Então, essa cumplicidade, ela é muito importante, né? Por isso, é uma construção.
Da mesma forma, somos um espelho também para os professores, né, para as demais pessoas que formam parte aí da instituição escola, né, no sentido de reverberar na prática educativa, nas nossas crianças, na comunidade, este trabalho da gestão. É um espelho, reflete, porque nós temos aqui uma ponte. Então, a Secretaria de Educação, e olha a complexidade que estamos vivendo. Agora, diante da questão da pandemia, o governo federal se coloca de uma forma, o estadual de outra forma, o municipal de outra forma. E a gente fica, tá, para quem nós olhamos? Não é verdade? As famílias esperando resposta. E nós temos que responder a partir da nossa rede. Tem que ter uma linha de trabalho. E aí a questão ética é muito importante aqui no trabalho da gestão. E eu falo isso porque eu já trabalhei em todos os lugares da mesa, eu já fui diretora dentro de escola, já fui diretora na secretaria, já fui, enfim, né? E, de repente, se tem alguma medida que venha da Secretaria da Educação, nós, como gestores, que uma família liga, a gente tem que dizer, olha, foi uma decisão da secretaria, né? Então, nós vamos ver e tal. Não dá para um jogar no outro. Mesma coisa, alguém da comunidade liga para a secretaria. Já se posicionar de uma forma também, vou cobrar da escola. Não, nós temos que nos abraçar, nos entender como profissionais, e aí nos bastidores limpar a sujeira. Vamos falar nesses termos, entende? Nos bastidores a gente senta, meu amigo, minha amiga, senta aqui, vamos conversar sobre isso. Quem sabe? Isso é uma conversa adulta, profissional, e a gente sabe que a dinâmica é isso. E eu falo isso de muitas coisas que eu já vivi, entende? Às vezes de pensar, poxa, isso não tá legal, mas eu estou representando alguém. Eu tenho que me posicionar como? Eu já tive em situações de ter que achar uma saída, de estar numa posição e pensar, meu Deus, eu não posso, e nem quem está contra, quem está acima e nem quem está abaixo, se for colocar em nível hierárquico, sabe? Então, você tem que aquela coisa assim, tem vezes que a gente tem que se posicionar realmente considerando muitas coisas que vão além da gente, não é? O gestor é isso, por isso que a gente também tem que ter perfil, esse jogo de cintura. As coisas precisam ser ditas, precisam ser ajustadas, precisam. Aí eu trago, acho que eu comentei isso com vocês até já, de uma pessoa que veio conversar comigo, ela estava numa coordenação, e tinha que dispensar uma pessoa da equipe. E estava se sentindo muito mal com aquilo, porque não era uma coisa pessoal, era uma situação profissional. Ok. E aí, ela veio conversar comigo, ela quis se abrir comigo, e eu ouvi, né? Ela assim, Vera, eu estou desesperada, porque eu vou ter que dizer para a pessoa que ela está fora da equipe. E ela tinha que dar essa notícia. Eu disse, bom, então eu vou dizer para você o seguinte, se eu tivesse que receber uma notícia como essa, eu gostaria que fosse por você. Pela forma como você lida com a situação. Entende? Então, às vezes, tem coisas que são inevitáveis, mas a forma com a qual a gente, na gestão, pode lidar com a situação é que vai fazer toda a diferença. Por mais que doa, que a pessoa diz, poxa, né? Mas a forma como a gente lidou com isso é o que fica para a vida. Adiante, qual é outro grupo aí que gostaria de se manifestar? Eu não sei se todos conseguiram se organizar. Eu só vou complementar essa fala, Pro, com o documento do território catarinense, na página 12. Ele fala um pouquinho sobre isso, que a educação é o meio pelo qual se busca promover qualidade de vida, racionalidade, desenvolvimento da sensibilidade, etc, etc. Então, eu entendo, né, que é um pouquinho do que está falando, então, enquanto gestão escolar, né, agir com a razão, né, pautar-se ali na racionalidade, como diz o documento, mas também na sensibilidade. Então, eu acho que é um equilíbrio, né, em que o gestor precisa ter esse equilíbrio. Só quis complementar a tua fala com uma citação do território catarinense. Excelente, que bom, Mariane, obrigada pela tua contribuição. E vejam, pessoal, tudo isso é importante a gente trazer
para esse documento, para ver que não é uma situação isolada, né? Mas isso é aquilo que a gente vivencia no dia a dia, né? Então, quando ali a Sandra, as duas Sandras, né, e a Cristina trazem ali todo o desenvolvimento do ser, nas suas minúcias, trazer justamente como você explicou ali, Sandra, essa fala escrita, para quem acessar esse documento, ter clareza do que está sendo dito. Nós temos que construir um documento que ele seja compreendido por todos. Então, hoje de manhã eu comentava de alguns materiais, tem uma autora que é a Guiomar Namo de Mello, ela é da USP, e ela fala da transposição didática. Aquilo que é um conceito técnico, torná-lo um conceito escolar, aprendível, como se diz, como ela coloca no texto dela, tá? Então, tudo isso que a gente está dizendo, os outros professores, profissionais, possam ler esse documento, incluindo a comunidade, vai dizer, nossa, eu sei o que elas estão dizendo, eu sei o que esse documento está dizendo, né? Porque a gente evidencia na prática. O que a gente enxerga na prática está aqui. É como um projeto pedagógico. Quando você diz, tá, como é que nós vamos montar um projeto pedagógico? Aí eu uso o exemplo assim, se você for para contar sobre a sua escola, lá na hora da matrícula, o que a escola faz? Existem projetos, tem aquilo, tem aquele outro. Esse é o PPP, é a escola viva. Ele é um reflexo da nossa, é um espelho, né, do nosso dia a dia. E esse documento é isso também, tá? Muito bem, quem mais gostaria, então, de... Pro, eu acho que a gente complementa, já que a Mariane começou a falar do documento do território catarinense, a gente organizou aqui algumas palavras-chave, né? Depois o pessoal da equipe aqui, Verena, professor Tirone, Ariane, podem complementando também. Eu gosto de fazer esquemas, né? Eu fiz um esqueminha aqui para falar. A gestão, na minha concepção, estaria pautada em 3 grandes eixos, né? O primeiro eixo seria relações humanas, que eu coloco aqui, relação de pessoas, né? O segundo eixo seria o eixo pedagógico e o terceiro eixo seria infraestrutura. A partir dele, eu acredito que se ramificariam várias outras vieses que a gente tem no nosso contexto. O que efetivamente o documento do território catarinense chama atenção para a parte da gestão? Gente, são pequenos excertos, tá? Mas que eu acredito que seja importante compartilhar. Ele cita em relação à inovação, né? Inovação, ele fala muito das práticas pedagógicas, mas fazendo essa transposição, como a Provera falou, para a gestão, é o sair da mesmice. Um gestor que fica estagnado, que não busca mais, que não inova, que não chama o grupo para o seu lado, é fadado ao fracasso, né? É sair da mesmice, é inovar, é trazer um ambiente diferenciado para o seu grupo. Aí também a gente chama atenção aqui na questão democrática, um ambiente democrático, valorizando as instituições dentro da escola, que podem ser o Grêmio Estudantil, que podem ser as APPs, né, de pais e alunos, movimentos estudantis que acontecem dentro da escola, que não precisa ser necessariamente um Grêmio Estudantil, pode... O que eu estou tentando falar? Dar voz e vez aos atores envolvidos, que são alunos, pais, professores, comunidade, enfim, dar voz e vez, né, valorizar o que eles falam. Aqui também ele fala em relação a uma formação integral para todos, né, formar o aluno para que ele possa sair da escola, né, e ele possa conseguir viver na sociedade de forma íntegra, além de utilizar a escola para o desenvolvimento humano. A gestão voltada também para um olhar, esse seria um olhar mais pedagógico, né? Valorizando também a diversidade que existe no ambiente escolar, dando acesso a todos ao ambiente escolar, não é um ambiente só pensado para estudantes, mas é um ambiente também pensado para as famílias. Recentemente, aqui em Massaranduba, a gente teve uma reforma lá na escola Bruno Linden, né? Muito importante, que se tornou a escola um pouco mais inclusiva.
em relação à acessibilidade, né? Não pensando em estudantes cadeirantes, porque lá na escola no momento não tem, mas hoje, atualmente, quem que se utilizaria da acessibilidade? Talvez pessoas idosas que visitem a escola, pessoas que sofreram algum acidente, alguma coisa que eles não conseguem descer uma rampa que tem lá na escola que é bem inclinada, então foi feita toda uma adequação. Para quê? Para dar acessibilidade a todos, não só aos estudantes, mas toda a comunidade escolar. A questão da empatia, da ecoformação, que a gente pensa no eu, no outro e no nós. E aí eu fecho também a fala aqui falando em 2 documentos que talvez para a gestão são importantíssimos. O PPP, não um documento de gaveta, não um documento para apresentar para a Secretaria de Educação, mas sim, como a Provera falou, um documento que é vivo, que mostra o que é a escola para toda a comunidade. E hoje eu percebo, depois de 3 anos e pouco, 3 anos que a gente fez o plano de gestão da Secretaria de Educação, a importância de um plano de gestão alinhado a uma escola, a uma Secretaria de Educação. Hoje, grande parte das nossas ações são pautadas, ou todas, né? Nossas ações são pautadas no plano de gestão estratégico que a gente criou lá em 2017. Tá? Claro que para a próxima gestão ele precisa ser atualizado, nas escolas ele precisa ser atualizado, mas esse documento ele é norteador das nossas ações, ele dá um norte alinhado a todos os documentos que já vieram antes, né? Não é nada construído do nada. Então eu entendo que o PPP, junto a um plano de gestão, são 2 documentos chave para um gestor de sucesso e sair da mesmice, né? E buscar coisas novas, buscar formação, tudo que também já foi colocado aqui no grupo. O professor Saturnino pergunta assim, você sabe o que é inovação? Tem outros autores que falam, né? Eu cito ele porque você já é conhecido da casa. Nós temos que partir de uma situação que é problemática e encontrar uma solução. Se você solucionou, você inovou. Essa é a inovação, né? Então, a cada dia a gente tem que buscar algo novo também, né? Então, a partir dessa história, acho que tem elementos aí muito importantes também, quando fala aí do projeto pedagógico. Esse é outro documento crucial também, que faz parte aí do trabalho, né? E todos esses elementos, como vocês estão dando destaque, aí, justamente, dentro da gestão, como é que isso está ali, né? Porque o que a gestão vai trazer para essa dinâmica da escola? E a gente percebe, sim, o papel forte da gestão, volto a dizer, quando a gente chega no ambiente escolar e diz, nossa, aqui a gente percebe já lá na calçada, não precisa nem entrar na escola. Quando tem uma gestão que funciona mesmo. Quando a gente entra e sente um clima prazeroso, amigável, saudável. A gente precisa investir num clima saudável. As pessoas têm que se sentir bem. E a gente tem muita gente adoecendo no trabalho, gente. Isso não é pouca coisa. Vão buscar ajuda, estão estressados, então você vai ver, mas, meu Deus, nós trabalhamos com educação. É justamente o lugar que não é para se ficar doente. Né? Pode acontecer, né, de ficar cometido por alguma questão, mas no dia a dia da escola, o cuidado, o espaço, o ambiente que se cria para acolher tantos professores, essa criança, eu conheço os gestores, cada um tem o seu perfil, né, gente? A gente que coloca a nossa identidade de gestor. Eu conheço uma gestora, num outro município, uma pessoa que eu admiro também, já há mais tempo que eu conheço o trabalho, e ela disse, Vera, eu chego cedo, e ela também tem, no Grêmio Estudantil, isso me lembrou também a Escola da Ponte, como se fossem comissões. Então, junto com ela, tem uma comissão de frente. Aquela comissão, junto com ela, talvez um professor, alguém, é responsável pela acolhida. É sempre por períodos, né? Então, quando as pessoas estão chegando na escola, como elas são acolhidas por essas pessoas? Bom dia, boa tarde, que bom, e cumprimenta, olha as pessoas, dá a mão, aquela coisa. Um outro grupo é responsável pelo
espaço do intervalo para um painel, tem um lugar que, daí já é um outro lugar, tem uma parede, deixa aqui seu recado, sua mensagem, é uma parede pintada com essa tinta, é uma tinta para isso, né, que a gente pode escrever na parede, né, e aí aí tem um grupo que é responsável por isso, outro grupo responsável pelo intervalo, para colocar uma música, criar um clima de acolhida, sei lá, tem uma porção de coisas, entende? Então, isso também é um trabalho que a própria gestão naquele lugar acabou organizando. Ela colocou isso como um planejamento, porque o gestor, ele precisa ter um plano de trabalho também. Qual é o plano de trabalho? Como coordenador pedagógico também tem que ter o seu planejamento, como professor tem que ter, secretaria tem que ter, né? Entre outras coisas. Professora, complementando a fala do Simão, né, ele falou que a gestão é dividida em 3 partes, né, e uma delas é relação de pessoas, né, então, falando um pouco, então, sobre o respeito às individualidades, eu acho que quando fala em individualidade, fala num todo, né, em todos. Então, e no todos, né, a gente tem diferentes sujeitos, histórias diferentes, experiências únicas, né, e diferentes, singulares, né, de cada criança, e não só de cada criança, de cada aluno, mas de toda a equipe que faz parte da escola, né. Então, eu acho, assim, de muita importância, né, a escola conhecer a comunidade, né, toda a comunidade, os pais, né, e a maneira de como esses pais veem a escola e vê a importância da leitura, a importância da aprendizagem, se esses pais, eles orientam os seus filhos nas aprendizagens também, né, e porque, assim, as crianças, a gente tem muitos alunos na escola, né, mas cada um deles traz a sua individualidade. Então, eu acho muito importante, né, todas as ações que a gestão organiza, que elas são pensadas, devem ser pensadas para essas individualidades. Eu acho que isso é uma ação bem difícil, né, para a gestão, porque quando a gente pensa nos alunos, a gente tem que pensar nessas individualidades. Ótimo, muito bom, Verena. E você me fez lembrar uma outra questão, quando a gente fala da rede de sistemas, né? Nós temos um sistema dentro do outro, então nós temos que olhar assim, cada criança pertence, cada estudante a um sistema familiar, né? E cada professor também. Cada pessoa que vai para essa escola vem de um sistema, que está dentro de uma escola que é um outro sistema, que faz parte, então, é um sistema dentro do outro, existe uma interdependência aqui. Falando, tinha uma das perguntas lá para inspirar, que fala dessa escuta, que pergunta, né, como promover uma escuta aberta, sensível às necessidades de ouvir e ser ouvido, né? E escutar os sentidos. Então, quando a gente olha para esses vários lugares e saber que essa criança tem uma história, qual o papel da escola, da educação na vida dessa criança, para transformar a vida dela em algo possível, melhor do que ela está, porque é isso que a gente quer, ou se manter, porque muitas delas estão vivendo situações muito complicadas, né? Por questões abusivas, né, em vários aspectos, ou vive numa comunidade que tem um índice de criminalidade muito grande, ou tem problemas com droga, né, etc. E qual é o papel da escola? Eu já tive em lugares dizendo assim, o que adianta a escola fazer isso se ele vai vender, para ele trabalhar, ele vai ganhar R$800 por mês, mas se ele trocar 1 quilo de maconha, ele ganha R$1.000. Como é que eu vou dizer que a educação é melhor que isso? Então, olha o nosso papel aqui, né? Porque se nós desistirmos como profissionais de educação, quem é que vai fazer esse papel? Aquela coisa, né? Se a educação não abraçar, se a família não abraçar, né? Tudo que tem por aí, alguém abraça,
né? Então, não desistir. E quais são as possibilidades que a educação traz? A gente tem muita evidência. Eu comentava hoje no outro grupo de uma professora, hoje ela é diretora de uma escola no Paraná, e ela trabalha numa escola totalmente marginalizada, com o maior índice dos pais são presidiários, o tráfico de droga, né, é altíssimo. Tanto é que tinha um menino que ele dizia que sábado ele não podia participar das atividades da escola, porque sábado era o dia da coleta. Elas, mas o que é a coleta? É o dia que a família se reúne para ir nas lojas coletar coisas. Ele não usava a expressão de roubo, porque para ele isso não era um roubo, era coletar. Daí ele perguntava, a senhora está precisando de uma calça? Qual é o número que a senhora usa? Porque eu vou na loja tal fazer coleta. Então, isso é uma realidade. E ela não desistiu desse menino, entende? E ele falava assim, meu Deus, ele dizia, a professora tal me falou que a gente precisa fazer assim, precisa fazer assado. Então, olha o poder que a gente tem também sobre essa criança, né? O Márcio, ele traz aqui, nos reunimos para debater a base, fizemos um mapa, chegamos à conclusão que o gestor é o principal responsável por fazer as competências da base se efetivarem na escola, através das variações, ações, entre elas, né, diálogo, respeito, orientação, formação continuada, etc. Gostaria de comentar alguma coisa aqui, Márcio? Você, o seu grupo que trabalhou aqui? Trazer alguma consideração? Não sei se está funcionando aí o microfone, se estão aqui no chat mesmo. Tá bom, né? Oi, professor. Tá lá, Márcio. Tudo bom, Márcio? Certo. Bom, conforme eu coloquei no chat, a gente se reuniu e a nossa parte, né? A parte que a gente estudou mais profundamente em grupo, né? A parte que a gente estudou em grupo foi sobre a BNCC, né? E, enfim, lendo os vários textos, né? A gente chegou à conclusão que o gestor, né? Que o texto, na verdade, o que o texto quer dizer é que o gestor é o principal responsável por fazer a BNCC se configurar na prática na escola, né? Ele que deve promover, não que é só ele, né? Mas principalmente deve partir dele ações como diálogo, respeito, comprometimento em dar certo, né? E principalmente em ter clareza da intencionalidade pedagógica, né? Sempre com uma intenção, né? Nesse caso específico, para que se cumpra as 10 competências da base. Bom, a Daiane colocou na tela a apresentação, né, do nosso mapa conceitual, né, resumindo um pouquinho do que eu estou falando. O microfone está desligado. Alguém do grupo, se quiser se manifestar ainda. Então, veja, quando se coloca, né, se entende o gestor como aquele que vai dar a direção, tem muitas coisas que sim, a gente precisa entender que sim, como tudo, é aquele que vai dar o tom, né? E aí o gestor, ele exerce um papel de liderança bastante importante. Então, quando, né, tem toda uma abertura, por exemplo, o diálogo. O que é o diálogo na gestão? Como isso se dá no dia a dia, né? Esse direito de aprender, as garantias que se tem dentro de uma organização escolar, né? Como que se estabelece a formação continuada, por exemplo, agora nesse tempo aí de pandemia? Como é que está acontecendo a formação? Como que a formação tem dado conta para atender também uma demanda e uma necessidade desse professor? Porque quem forma o professor? Será que a formação ela vai ao encontro realmente daquilo que o professor está dizendo? Aí voltamos ao diagnóstico. Por exemplo, quando... Peraí, desculpa que eu deixei isso aqui ligado. Quando nós estamos, por exemplo, num conselho de classe, tá? Faz um pré-conselho, e aí a gente se depara assim, às vezes a dificuldade, a necessidade que esse aluno tem de aprender, né? Isso se deve ao quê? Qual é a situação que tem ali? Ali já saem muitas coisas que a gente pode investir, por exemplo, numa formação continuada, em estratégias didáticas para o professor,
estratégias metodológicas, metodologias ativas. A importância de usar esses indicadores na nossa prática. Eu até ia falar agora do uso desses indicadores, falando da Prova Brasil, né, que avalia 5º e 9º ano, que ele vai fazer uma avaliação com os alunos, vai dar uma nota para as instituições que socialmente tem um peso grande, mas na minha concepção, eu, quanto Simão, eu não acredito que ela é a única ferramenta de avaliação, eu acredito que ela é só um número. A partir disso, na minha avaliação, a partir desse número, a partir dessa avaliação, o que eu, enquanto professor, enquanto gestor, preciso estar pensando na minha instituição para verificar. A avaliação está interessante, está boa, como é que eu posso melhorar? Né? Então, esse número é ok. Mas o que eu venho fazer a partir desse número? Né? Não ficar apenas o indicador pelo indicador. Não, é o que eu vou fazer a partir deste número. Né? Como que eu posso melhorar a minha prática, a minha escola, meu ambiente, a minha relação de pessoas, a partir do que vem se evidenciando nas pesquisas, né? Que vem sendo feitas em relação à gestão, ou a provas, a números nessa situação assim. É uma discussão aqui do intervalo do café. Está vendo? Não é porque eu que estou aqui mediando, né? Vamos colocar assim um trabalho, sair de cena que a coisa não vai acontecer. É a mesma coisa vocês, quando não estão na escola, o trabalho ele precisa acontecer, né? É a mesma coisa, a gente está vivendo a situação real o tempo todo, né? E é factível, né? Você está aqui, de repente acontece qualquer coisa, né? E uma coisa importante é que o diretor, o gestor, precisa ter um plano de trabalho, e eu sei que essa frase, ela sai muito, né, a gente vê, como é que estão as coisas? Apagando incêndio. E o que é esse apagar incêndio? Então, nós precisamos ter, sim, um plano de trabalho, né? Por várias razões. A gente sabe o que é escola. Nós sabemos que acontecem 1000 coisas o tempo todo. É a caixa d'água que arrebenta, é um pai que chegou, é uma criança que se machucou, além de todas as outras coisas, né? O caminhão do esgoto que não passou, isso é vivo, a escola é assim. Ao mesmo tempo, as coisas precisam acontecer, né? A demanda da evasão, por que a criança não está vindo? De repente, está uma semana sem notícias. Então, assim, quais são as ações quando a gente convida essa família para fazer parte desse espaço escolar? E veja como a escola ocupa, sim, um lugar importante, que, né, a gente vai acompanhando aí nas telas também, famílias que estão vindo, estão aparecendo, e mesmo no dia a dia da escola, se reportam a vocês, porque tem vocês como uma pessoa importante, uma pessoa de referência, do qual elas podem confiar, partilhar, se orientar. Então, isso não é uma coisa que vem de graça, isso é uma conquista de um trabalho também sério e importante, né? E isso está aqui, olha, o respeito, o protagonismo, a democracia e tantas outras questões. Então, cada um desses elementos vão gerar um texto, né? Do que é esse diálogo efetivamente, né? Como proporcionar essa questão do diálogo, né? Dessa orientação, como é que isso acontece? Então, efetivamente, o lugar que a gestão escolar ocupa, né, dentro da sua dimensão e dentro das suas minúcias. Mais algum grupo gostaria de ir? Nós, Provera, queremos falar. Vamos lá. A Fabiana. Fabiana, vamos lá. Estava procurando onde é que estava aparecendo. Todos estão me ouvindo? Sim. Sim, Fábio. Ok, então eu e a Thaís e a Leide, né, a gente ficou em cargo do Plano de Gestão Estratégica da Secretaria de Educação, para estar fazendo uma leitura, né, sobre esse plano, e assim, esse plano, ele é o norte para todo o trabalho da Secretaria, né, e nós, gestores, temos que se apoiar nesse plano. Todo gestor de toda creche, de toda escola, tem que ter conhecimento sobre esse plano, porque ele é um planejamento estratégico. E a gente sabe que a nossa vida sem planejamento, a gente não faz nada, né? Então, esse plano, ele guia os rumos, né?
que a secretaria vai percorrer durante esses 4 anos, né, que foi feito em 2017. Ele define as linhas de ação, os propósitos, as metas e os campos de atuação. Esse plano ele é bem completo, né? Porque ele trata de todos os princípios, ele trata os valores, e a questão dos princípios e valores tem muito de encontro com a ecoformação, né? A questão da empatia, do trabalho em equipe. Então, ele é um documento bem amplo, e todos, não sei se todos os gestores têm o conhecimento dele, mas acho que todos deveriam ter, porque ele é bem importante, e ele nos auxilia muito. Para mim, quando eu entrei ano passado na gestão, ele me orientou bastante, depois que eu passei a conhecer ele, e assim, ele vai nortear o trabalho do gestor, né, em todos os sentidos, porque tudo que a gente tem que fazer, seja administrativo, pedagógico, financeiro, tudo está escrito nesse plano e ele vai orientar o nosso trabalho. Não sei se a Thaís quer colocar alguma coisa, que ela também fez parte ali do estudo. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom, Thaís? Tá aqui, tá. Oi? Tá agitado aí hoje, né? Tá agitado. Eu também separei algumas anotações, juntamente com a Fábio e com a Leide, né? E definimos algumas palavras-chave que achamos bem importante que está descrito nesse plano de gestão estratégica, que são potencialidades, transparência, sociodiversidade, ética, planejamento, sustentabilidade, intencionalidade e sensibilidade, que eu gosto tanto de falar em empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Eu acho que a gente só pode... Eu vou me emocionar, assim, porque aqui na nossa comunidade, assim, a gente tem passado por momentos bem difíceis devido aos ventos e algumas coisinhas a mais. Então, assim, eu sempre tento me colocar no lugar desses pais, né? Porque eu tinha combinado com eles para vir até meio-dia hoje, para eles fazerem a inscrição aqui do kit da merenda, só que depois eu fiquei pensando assim que mesmo tendo essa reunião, né, a gente fala tanto em empatia, então eu decidi assim me doar um pouco mais, acompanhar as duas coisas e atendê-los, porque para eles também está sendo um momento difícil agora, né? Você fez certo. Então eu acho que a empatia ela é crucial para nós gestores. Se colocar no lugar dessas famílias. E essas seriam as palavras-chave, Pro. Excelente, muito bom. Muito bom mesmo, Thaís. Mais alguém quer se manifestar? Pro Vera. Sim? Eu também queria colocar que nesse plano tem umas tabelas com metas e ações e estratégias para atingir metas, né? E também muitas dessas metas já foram atingidas, muita coisa foi se feita desde 2017, né? E eu vejo também assim, como além de gestora, como cidadã, que conta quanta coisa, quantos benefícios que a educação teve nesses 4 anos que vai completar agora, né? Então, assim, olha o que um plano estratégico faz no Marede, né? Porque imagina se a gente não tivesse um norte, não tivesse metas para atingir. Então, o que tudo isso fez nesses 4 anos, né? O que ainda vai ser feito até o final do ano, né? Então, ali é importante a gente ter um norte, ter um plano para seguir, né? Digamos, um plano para seguir mesmo, né? Se a gente quer atingir alguma coisa. A contribuição no grupo de vocês também muito importante. Aí eu quero trazer destaque aqui a questão do plano de gestão estratégico, né? A Fabiana já chama a atenção de que todos temos que ter conhecimento. Isso é inerente à nossa profissão e à nossa condição, porque, gente, isso que nos dá respaldo na nossa profissão.
né? De saber que não é coisa que está saindo da cabeça do diretor, do coordenador. Isso são documentos oficiais, estudados, pensados, organizados, e que nos dão também uma segurança do caminho a ser seguido, né? Porque se a gente sair para navegar sem saber aonde vai atracar, é muito fácil de nós nos perdermos. Então, é um documento, como Plano Estratégico, Base Nacional, depois lá dentro do projeto pedagógico, a diretriz curricular, né? É um documento que precisa ser conhecido por todos, né? Então, se eu trabalho na escola X e vou na escola Z, eu tenho que ter conhecimento desse plano, né, para entender essa dinâmica. O que a Thaís fala, Thaís, parabéns pelo que você está fazendo, porque realmente não teria o menor sentido todo esse trabalho se a gente ignorar a realidade. Aí não tem cabimento o que a gente está fazendo, aí isso aqui é uma fantasia, e nós não trabalhamos com fantasia, né? Isso é o que tem que acontecer mesmo. E aí, a empatia, e hoje de manhã a gente compartilhou em um material, eu compartilho nesse grupo também, um que é o Sentir Pensar, eu acabei compartilhando lá também no grupo de planejamento, que é o professor Saturnini e Maria Cândida Moraes, que eles falam, onde se não há emoção, não há aprendizado, né? E eles falam muito dessa questão do sentir e do pensar. Aí ele fez uma junção, sentir e pensar. A escuta, a pedagogia da escuta, da Carline Rinaldi, que é de Reggio Emília. Eu vou compartilhar no grupo já esse material. E tem mais 2 autores que eu compartilhei aqui, deixa eu só olhar o nome, porque eu recebi recentemente, ainda não sei dizer bem o nome, mas eles também falam sobre a questão dessa escuta atenta, tá? E são elementos que fazem parte da gestão, e isso já apareceu em muitas falas de vocês aqui, né? Então, quando se traz a questão das potencialidades da transparência, esse é um elemento muito importante, porque a gente precisa da confiança. Num país que parece que a gente não sabe mais em quem confiar, a gente desconfia até da própria sombra. Gente, como isso é triste. É triste. Eu vivi uma situação com o meu carro final do ano, que eu fiz a troca de óleo. E aí, passaram-se, não deu 3 semanas, o óleo estava baixo. Eu pensei, mas meu Deus, eu troquei o óleo agora. E eu comentei com outras pessoas. Aí eu voltei onde eu tinha trocado o óleo. Ele disse, e seu posto faz isso. Faz isso de sacanagem, aquelas coisas. Eu pensei, mas meu Deus, né? Aí eu comentei com uma outra pessoa. Mas quem fez a troca de óleo não colocou óleo suficiente. Cada um querendo concluir que alguém fez alguma coisa que não deveria ter feito. Eu disse, mas meu Deus. Aí até que eu levei no mecânico, e realmente o carro estava com problema. Então, nem ninguém errou, mas todo mundo desconfiou de todo mundo. Isso é muito ruim, porque a gente não confia. E a transparência ela é muito importante, né? Porque a gente ocupa um cargo público. Então, confiar no outro. Aí, de novo, a nossa atitude como profissional, de falar a verdade. De, às vezes, chegar para esse nosso professor, dizer para a nossa criança, eu não tenho a resposta, eu não sei qual é o caminho, de repente, melhor a ser tomado, eu não tenho conhecimento dessa lei, eu não tinha conhecimento dessa possibilidade. Nós temos que ser verdadeiros. E aí eu também tenho a atitude de dizer, tudo bem, eu não conheço, mas eu vou buscar informação. Eu não sabia, mas agora eu vou me informar melhor, né? E até nos resultados, né? E a gente vê isso, às vezes no IDEB, outros dados que aparecem aí, que às vezes também nos colocam em dúvida. Então, onde é que está a ética, a estética, a política, né? Que também precisa ser trabalhado dentro do espaço escolar. Muito bem, gente. Contar coisa boa, né? Pro, eu só chamo a atenção para 2 pontos ainda nesse documento, porque eu fiz a leitura hoje de manhã para o outro grupo também, né? Esse documento também traz uma coisa bem legal, que eu acho que são pontos a melhorar. Então, enquanto já estão pensando aqui, né? A gente também precisa ter a humildade ou o olhar atento a ver o que a gente precisa melhorar e listar mesmo. E uma coisa legal que traz também é o planejamento pessoal. Além do planejamento, inclusive, aprovado
Vera, que pegou no nosso tempo. Cada um de nós, aqui dentro da secretaria, então agora pensando na escola também, cada um de nós precisa ter o seu planejamento pessoal primeiro, para depois nós o nosso planejamento coletivo. Então são 2 pontos desse documento que eu quis destacar ainda. Ótimo. E muito bom, Mariane, e eu pensei que, porque esse plano estratégico, ele também está bem atualizado, né? Tem muitos elementos que a gente pode também se inspirar ali. E quando traz pontos a melhorar, eu me lembrei da avaliação apreciativa. Talvez a gente possa pensar justamente, né, em linkar isso. Lembra da avaliação apreciativa? O que está bom, o que pode melhorar, aquelas coisas assim, como se no final dos capítulos a gente fizesse como um quadro, um síntese, né? Quem sabe ali ainda, ficou mudo para alguém aqui, meu tá mudo? Quem sabe pensar talvez como se for um infográfico ou um mapa conceitual de todas essas palavras, que elas estejam aí dentro da diretriz. Então, por exemplo, vamos pegar na diretriz, lá na escola, a gente está lá em formação, vamos trabalhar o conceito empatia. Aí a gente pega esse conceito que ele diz, aí como que a gente trabalha isso dentro da nossa escola? Como que a gente reconhece a questão da empatia no dia a dia da escola? Não sei. É uma coisa, entende? Os elementos, a intencionalidade. Intencionalidade de quê? Porque se nós temos a intenção, mas se nós não efetivamos a intenção, ela fica só na intenção. Então, você tem que ter a intenção e a ação. Porque senão a gente só fica no desejo. Eu tenho a intenção, mas onde é que isso se efetiva? Então, são os desdobramentos que dão. Então, quem sabe, na hora de montar isso, podemos pensar em algo também nesse viés, né? Sei lá, são ideias, né, gente? É que as coisas vão acontecendo à medida que o grupo vai trazendo sugestões, e é um grupo muito bom. Eu acho que a gente tem uma oportunidade muito, muito bacana, muito importante mesmo, né? E os documentos oficiais já nos inspiram, já dizem, é por aqui, né? Vamos lá, ouvindo vocês. Professora, a gente gostaria de apresentar a ecoformação. Vamos lá. É o grupo 5. Nosso grupo é a Débora, a Adriana e a Dola. Tá. A Adriana vai tentar colocar aqui para apresentação. Vamos ver se ela vai conseguir. Está aparecendo na tela. Apareceu? Apareceu. Então, gente, nós somos um grupo. Eu passei as orientações para o grupo e cada um se organizou a partir da sua história, da sua experiência. Isso é uma ação, uma educação viva, entende? Né? Cada um traz a sua identidade na hora de expor as suas ideias. Eu acho que isso a gente tem que preservar também. Muito bom, vamos lá. Então, nós criamos aqui um mapa com as ideias principais. Colocamos todo o caminho que a gente entende ali da ecoformação para chegar na gestão escolar. Começamos com a ecoformação, educação a partir da vida e para a vida, com a autoformação, a heteroformação e a ecoformação. E logo após, ação formativa transdisciplinar, cidadania sustentável e consciente e formação do ser humano. Depois nós temos o paradigma ecossistêmico, pensamento complexo, a transdisciplinaridade, a ecoformação. Ao entendermos todos esses conceitos, a gente chega na metodologia do projeto criativo ecoformador, o PCE. Dentro do PCE, os conceitos didáticos do PCE. Depois, a polinização psicopedagógica, com compartilhar, conectar, fecundar, frutificar. E as duas palavras aqui que precisam estar sempre junto nesse trabalho, a criatividade e a resiliência. Então, o nosso tema era sobre o programa de ecoformação continuada de docentes e gestores em escolas criativas de Massaranduba.
Então, depois de entender todo esse processo, a gente chega, então, na ecoformação e o PCE em Massaranduba. E chegamos no gestor escolar, que ele precisa conduzir esse processo todo da ecoformação dentro das instituições de ensino. Para isso, ele precisa estar aberto a novas possibilidades de trabalho e necessidades da comunidade escolar, resiliência, ser criativo, realizar formação continuada, conduzir e incentivar a equipe e trabalhar a sua autoformação para compreender o sentido da ecoformação e poder levar para o grupo. Então, assim, a gente leu os documentos, né? E a gente tirou uma citação que a gente acha que fecha bem legal com a ecoformação, até na questão nossa de gestores, né? Que as escolas criativas são capazes de transcender, recriar, valorizar e transformar, estimulando o alcance de metas compartilhadas. Elas também se caracterizam pela convivência de projetos, de atuações e relações heterogêneas, e por uma densa rede de ideias, possibilitando transformações nos contextos educacionais. Então, a gente levou essa frase como o trabalho da gestão, né? Da gente estar transcendendo, recriando, valorizando o trabalho da equipe, transformando, vendo os potenciais no entorno da escola, né? As demandas que a gente tem da nossa rede, né? De trabalhar a questão da ecoformação num contexto ali que a gente tem, né? Que colocou da questão do eu, outro, nós, né? O nosso interior, as outras pessoas, né? E não esquecer principalmente do nosso ambiente, desse ecossistema todo que a gente tem em nossa volta. Seria isso o nosso trabalho. Se a Dola quer comentar alguma coisa, que a Dola também está por aí, sinta-se à vontade. Não, eu acho que falaram tudo, né? Essas meninas ali são fera, então só não tenho mais nada para falar, não. Microfone desligado. O mapa de vocês ficou muito interessante, porque ele dá uma dimensão muito ampla da questão da gestão. Enquanto vocês falavam, eu já pensei aqui numa porção de coisas. É assim, né? E uma questão muito importante, que eu acho que nós temos que colocar no documento, e vocês fizeram lembrar disso agora, vocês trazem o conceito de escola criativa. O professor Saturnino de la Torre, ele quer certificar a rede municipal de Massaranduba como a primeira rede municipal do mundo, como uma rede municipal criativa. Isso não é pouca coisa, gente. Isso é muita coisa. Muita coisa mesmo. E é um orgulho para vocês, tá? Imagina ser certificado como uma rede municipal criativa. O que isso gera de impacto e ação? Então, quando vocês começam a falar, eu já fiquei aqui fazendo outras conexões, porque é assim que funciona a coisa, né? Imaginem, não sei, tá, gente? Para isso nós estamos no grupo. Quando se fala em transcender, né? Se a gente pega todos os conceitos aqui, vou ver se eu aumento um pouquinho na minha tela. Ah, que espetáculo, a minha tela aumenta. Não que eu precise, né? Mas quando coloca assim, transcender, né? O que é o transcender? Diante de uma gestão democrática, o transcender na intencionalidade, no planejamento, como se cada uma das palavras tivessem um desdobramento. O que é o recriar dentro de uma gestão escolar? Como se recria? Quando se fala dessa rede de relações, do diálogo, olha quantas palavras vocês estão trazendo, eu já estou aqui na terceira página. Quando vocês falam das questões humanas, né, do ambiente, da inovação, da cooperação, o que é o valorizar e transformar? Então, não sei, quem sabe, possamos pegar as palavras-chave do conceito de escola criativa e, a partir dela, trazer essas ramificações todas de gestão escolar. Não sei, é uma questão de pensar,
porque isso precisa estar presente no documento, visto que não é à toa, né? Se vocês estão tendo esse olhar de receber uma titulação dessa, é porque tem muita coisa acontecendo. E, de verdade, tem um destaque muito importante, tanto é que o trabalho de vocês, de Massaranduba, já foi apresentado em muitos lugares. E falo até em países como Suécia, a professora Vera esteve apresentando o trabalho lá, a gente já apresentou em Portugal, apresentamos, né, o professor Tironi esteve lá também apresentando, em Barcelona, e cada um que tem a oportunidade de ouvir o trabalho, fica assim, meu Deus, não é possível, que isso é possível. E aí a gente apresenta nas aulas, apresenta de graduação, de mestrado, em outros trabalhos de formação, nas reuniões que tem aí entre regiões. Então, assim, tem um diferencial, sim. A própria postura, a própria dinâmica que vocês empreendem em cada um dos GTs, a própria dinâmica que vocês empreendem durante esse processo de pandemia e de vendaval e tudo, não é uma coisa que é de graça. Então, aqui são palavras, mas essas palavras, elas são ações, e elas são frutificadas, né? Quando traz ali a polinização, tem fruto. Quando a gente vê lá na pontinha, nossa criança, nossa família, né? Quando a Thaís diz e fala isso, eu não entendo, né? Se eu vou estar aqui e não vou atender uma família que tanto está precisando. Esse é o nosso papel. Senão é uma falácia, é pura retórica. Bonito, né? Bonita a nossa retórica, mas a gente faz outra coisa, isso não cabe mais, né? Ficou muito bom esse quadro aqui de vocês, viu? Acho até que, quem sabe, a gente pode usá-lo como também uma matriz, né? Tudo são ideias, tá, gente? Tudo que está vindo para cá é muito bem-vindo e necessário, para a gente realmente jogar na mesa, como se diz, e construir a partir de todos esses elementos que vocês estão trazendo aqui. E eu penso que o conceito de escola criativa foi muito feliz que vocês trouxeram, né? Acho que ele pode dar um norte para a gente para muitas coisas. Ô, professora, quando a gente começou a ler, a gente já veio, assim, pensando naquele texto do Saturnino da polinização psicopedagógica, que a gente leu, traduziu, e relembrando daquilo, para a gente aqui, gestor, tu tem que entender todo esse processo da ecoformação, entender que para ter essa transdisciplinaridade, essa cidadania, essa formação do ser humano, nós temos que passar por essa autoformação, a heteroformação e a ecoformação. E depois que a gente conseguir isso, para o desenvolvimento do ser humano, é que nós vamos trabalhar a metodologia de projeto das escolas criativas, né? Então, enquanto gestor, a gente também tem que se entender dentro desse processo ecoformador. E depois, com isso, a gente consegue, com os PCS, aqueles conceitos, né? Que é o sentir, pensar, o vivenciar, né? Todos aqueles conceitos que fazem parte, né? Dessa ecoformação. Então, assim, a gente pensou, e nesse resumo, de trazer toda essa contextualização desde o início para se chegar lá na gestão, né? Para chegar lá na gestão. Como é que eu, gestor, vou conseguir também transformar lá na minha escola, né? Com os meus professores, com a minha comunidade, com a minha criança, esses conceitos da ecoformação. Foi nesse sentido que a gente montou o esquema. Isso mostra uma linha de raciocínio muito interessante, sabe? E uma logicidade, né? Que, ao mesmo tempo, você percebe uma sequência que também não é linear, porque durante o processo é como uma espiral também que vai e vem. Ela se retroalimenta no próprio fazer pedagógico, no dia a dia da escola, com tudo aquilo. Aí eu volto a falar do Miguel, do Juan Velasco. Eu acho que eu compartilhei com vocês, eu tenho falado isso nos outros grupos, que diante disso, né, dessa questão da espiral, quando você fala dos paradigmas, né, o paradigma ecossistêmico complexo, como a Maria Cândida Moraes traz aí também,
E o Juan Miguel já fala também do paradigma transcomplexo, como um não substitui o outro, mas eles vão dando um olhar ainda maior. E esse paradigma transcomplexo que ele traz para esse momento é bem o que a gente está vivendo, porque ele fala que nós temos que pensar no caos. Olha o que a gente está vivendo diante do caos. Como que as coisas acontecem? Nós temos que planejar, pensando no caos, na incerteza, na diversidade, né? Qual é o sentido que a gente tem de estar aqui numa reunião falando da diretriz municipal com uma família na porta esperando receber a sua cesta básica? Ou eu venho para a minha sala de aula a ensinar o A mais o B mais o C e a minha criança está ali com a última refeição do dia anterior. Isso é uma coisa que não cabe mais na nossa cabeça. Então, nós não podemos fazer mais do mesmo, né? E a ecoformação, ela traz também esse olhar. E a gente percebe que, mais do que vocês falarem de ecoformação, vocês têm uma atitude ecoformadora. Esse é o diferencial da rede de Massaranduba. Vocês vivem isso, vocês transpiram isso. Mais do que palavras, mas são ações, né? É aquilo que eu falei lá na live, no nosso primeiro dia, né? Deixar a sua marca. Então, vocês realmente têm dado um salto qualitativo muito importante, né? Como a rede municipal de Massaranduba como um todo. E ela é resultado de todo esse conjunto de pessoas, né? Que vem trabalhando cada vez mais para a educação. E não mede esforços, né? Não mede esforços. Vocês são incansáveis. Então, isso tira o meu chapéu, porque isso é muito bonito, né? E eu me emociono também, eu fico aqui me segurando, porque vocês já sabem como é que eu sou, né? Então, a gente olha e vê que isso é possível mesmo. Isso é verdade, ninguém está contando, né? É verdade. É verdade. Muito bem. Mais algum grupo? Bom, eu não sei se tem mais algum grupo, mas eu trago uma fala aqui retirada do território catarinense, que diz que o documento do território catarinense é uma escolha, fez escolhas, né? Então, quando tu falas ali, a gente vai construir as nossas diretrizes, o nosso texto, nós também estamos fazendo escolhas. E o que vai estar ali registrado é uma escolha coletiva. Embora talvez uma ideia e outra particular fique, né? Mas isso é democracia. Então, a gente parte do princípio de ouvir, né? De escutar, de aceitar ou não, e o que vai para o documento é uma questão coletiva. Como diz o documento do território, demonstra o compromisso de todos os envolvidos, né? Então, no caso ali dos gestores. E, quando eu falo, eu sempre gosto de falar sobre isso, ele também traz lá na página 8, de planejar, estar atento sob a ótica do aluno. Então, sempre essa questão, né, de ouvir a criança, ouvir os professores e a comunidade, e isso desperta o sentimento de pertencimento para com suas escolas, né? Então, às vezes é difícil, enquanto gestor, estimular, incentivar esse sentimento de pertencimento, né? Por que nossas escolas são muradas, são cercadas, né? Porque a comunidade ainda talvez não tenha esse sentimento, né? Olha, você fala uma coisa tão interessante aqui, Ariane, porque a gente vê os desdobramentos, né? E agora eu falo olhando para vocês, como eu vejo isso em muitos lugares, o orgulho e a defesa que a gente faz do nosso lugar, da nossa, a gente até se coloca como um sentimento de posse, a minha escola, a minha comunidade. A gente tem isso muito forte no sentido bonito da coisa, né? E essa criança, esse estudante, também sente um orgulho de dizer, é a minha escola, é aqui que eu estudo. Olha o que é esse orgulho, gente. Isso não é pouca coisa, é uma coisa muito bonita. Esse é o sentimento de pertença, de partilha, entende? E eu gosto dessa fala aqui, de repente, começar o texto falando dessa escolha coletiva, porque, de fato, a vida é feita de escolhas, o tempo todo escolhemos.
escolhemos por onde caminhar. E nem sempre as escolhas são para sempre. Mas, naquele momento, é a escolha que o grupo entende a ser feita. Por isso vem todas as questões dos paradigmas, aquilo que é emergente, que nos provoca a rever nossas ações, faz... Quantas coisas que antes eu pensava de um jeito, hoje eu penso diferente. E amanhã, depois, eu vou pensar mais diferente ainda. Até o nosso linguajar tecnológico, vamos lá, né? Quanto que a gente tem falado em live? Eu lá, no começo, pensei, meu Deus, né, live. Vamos para uma live, né? Ou mensagem do WhatsApp, no Face, faz um print da tela. É um vocabulário que hoje está no nosso dia a dia. É uma coisa corriqueira e está na boca de todo mundo, como se diz. E é o caminho, olha a criatividade e a resiliência que todo mundo está encontrando para a gente se entender, da informação chegar de um jeito ou de outro. Tem um esforço tremendo por parte de todo mundo, uma doação mesmo. E as crianças estão vendo isso, os alunos estão vendo, as famílias estão vendo essa doação de todos. Então, isso é uma identidade, é uma história muito bonita, né? E isso também é uma escolha. Minha nossa! Até acabou minha água aqui. O que mais, minha gente? Querem comentar mais alguma coisa? Aí... Eu vou aproveitar para a gente fazer o print, então. Tá. Enquanto então, o pessoal pensa. Print, ó, que termo, né? Antes do print, né, pessoal? Então, o que é importante? Que vocês, né, pensem aí, então, na construção já de uma introdução, de um texto que contemple esses conceitos. Olha quantas coisas vocês falaram. Se vocês reverem depois aqui a fala, e eu penso até que dos outros grupos vocês também devam assistir. Talvez assistir alguns fragmentos, mas isso também pode ajudar na construção dos documentos, né? Na própria base nacional, nesse livro, como dizia lá atrás, tem um monte de perguntas que fazem sobre a gestão e coordenação. Eu mandei ele em PDF para vocês, esse livro aqui, né? Então, perguntas, né, que saem muito aqui, né? As reuniões, há espaço de conversas, né, para trabalhar a questão de livros, documentários, sei lá, tem tanta coisa ali que isso também pode ajudar na construção. E, então, a ideia é ali para a semana do dia 28 de julho, vocês entregarem um texto, né, que depois a gente vai organizar em um documento só. Aí, a partir de uma porção de ideias, tem bastante coisa aqui para pensar. Se daí nós usamos como um eixo o conceito de escolas criativas ou não, não sei. É questão depois de olhar para esse material e pensar na forma de sistematizar, né, para que ele realmente seja útil, importante, interessante, que tenha serventia, né, à Rede Municipal de Massaranduba. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o nosso encontro, a nossa tarde, como é que essa dinâmica empreendida aqui para o momento de hoje à tarde, sugestões? Eu vou fazer uma fala sincera agora, sempre passa, né? Mas eu fiquei muito feliz com a fala da Fabiane hoje, da equipe dela, quando falaram do plano de gestão estratégico, porque vamos pensar no nosso PPP, né? Então, assim, poxa, ali ela falou de ela tinha a base do que falar, porque ela leu, ela acompanhou, ela disse que quando ela iniciou a ser diretora, ela se embasou nesse documento, me deixou muito feliz, assim, eu só quis compartilhar que a fala dela me deixou bem feliz. E, assim, de verdade, a gente vai ler esses documentos oficiais quando a gente é cobrado para alguma coisa. Então, assim, que bom que esse encontro, essa formação de hoje nos faz pegar um documento, tirar palavras-chave, porque às vezes nos obriga de coisas que a gente não tira o tempo para fazer.
Então, que bom, Pro. Obrigada, tá? Apesar de que, assim, meu Deus, como é corrido pegar um documento e tirar, abstrair dali as ideias e tal. Mas como é bom ter essa noção geral, local, fazer essa articulação. Muito bom. Que bom, Mariane. Aí me lembra de novo a fala da professora Léa Anastácio, de saborear o sabor do saber, como a Fabiane disse ali, eu li isso no plano, então como isso é bom, né, que você diz, eu li, eu me empoderei, e como isso serve para a minha prática diária, para o meu dia a dia, e você tem uma ação muito mais segura do seu fazer pedagógico, isso nos traz segurança na hora de você tomar uma atitude, na hora de você tomar uma decisão, você se sente seguro como profissional, porque você sabe o que você está dizendo, tem respaldo técnico, conceitual, enfim, né? Isso é muito importante. Realmente, a fala delas ali foi... Eu também gostei muito, né? Que fala das metas, que dá o norte. Então, gente, quanta coisa que tem, né? Para nós compilarmos aí para esse nosso capítulo. Ainda bem que são 58 páginas, né, Simão? Porque... Isso vai ser bem complicado, né? Mas assim, ó, mas igual eu comentava aqui em off, a diretriz, ela é um caminho, né? Ela vai abrir um leque de possibilidades para nós, ela vai ser uma orientação. A partir dela, aí sim, a gente vai sentir necessidade, talvez, de criar um caderno para fazer uma avaliação da gestão, uma avaliação institucional. Né? Aí sim, aí o próximo passo, a gente, a partir da diretriz, pensa em fazer uma avaliação institucional, assim como outros cadernos vão surgir, né? Aqui a gente fala em gestão, mas assim como a gente comentava que vai ter que ter, provavelmente tem que ter um caderno futuramente sobre educação especial, sobre educação ambiental, sobre a diversidade, porque em um texto de 3 a 5 páginas, é muito reduzido. E também talvez não seja necessário nesse momento falar. A partir disso, vai sentir necessidade. O que é necessário a partir disso para a rede de Massaranduba? Quais documentos ainda faltam? Aí a gente vai ter mais um processo de construção, que aí pode ser a partir da diretriz. De fato, ele tem que ser enxuto, objetivo, mas trazer a clareza daquilo que se quer. Agora, todas essas falas, a diversidade, inclusão e tudo mais, isso está imbuído em todas as falas, né? Não é uma coisa à parte, está imbuído. Agora, quem sabe possamos pensar em QR Code. Quando tem uma fala ali que fala da questão, sei lá, meu Deus, vamos colocar aqui uma palavra, sobre gestão democrática, sei lá vamos supor. Aí a gente coloca o QR Code e abre uma cena de evidência de gestão democrática, uma situação de escola, entende? Olha aqui, ó, formação de professores, aí a gente coloca o QR Code, abre uma situação de formação de professores, com uma temática que veio de uma demanda do professor ou do aluno, meu Deus, eu não sei, eu acho que dá para pensar em muitas possibilidades, não precisa estar tudo escrito ali, mas eu coloco ali, eu tenho um código que me abre para outras janelas, que pode abrir para outras mais, entende? Acho que a gente pode, porque vocês têm muita coisa, né? Que bom que a gente pode pensar, né, nisso tudo. Pior se a gente não soubesse nem por onde começar. Então, vamos aproveitar esse momento, né? Então, cada um, né, desses capítulos que trazem um universo de coisas, quando fala ali, né, como o último grupo ali trouxe, do PCE, vamos supor, né, da polinização, olha os trabalhos que vocês já fizeram e fazem. Você cita isso, bota lá o QR Code, apresenta um vídeo, alguém de vocês falando, olha, né, um depoimento sobre o projeto criativo reformador, o que é isso, o que é aquele outro, né? Como ali a Sandra falou, né, que a Ariane fez a pergunta, a Sandra disse, olha, isso, olha que negócio bonito. Não sei, por que não? Dá um pouco mais de trabalho, mas o resultado,
né? Então, botar tudo isso que vocês têm, gente, vocês têm muita coisa. E quando se tem isso, a nossa responsabilidade social aumenta, tá? Aumenta de todos nós. Porque quando a gente tem um conhecimento, o nosso compromisso aumenta com o outro, de poder partilhar e contar para os outros, olha, mas essa é a história de Massaranduba. Não é uma coisa que nasceu assim. Tem muito trabalho por trás disso. Muito trabalho. Em vários sentidos. Aí, quando fala de formação, aí entra um QR Code falando do investimento de formação que a Secretaria vem fazendo. Não é uma coisa assim. Aí tem a formação macro e a micro. A micro é ótima. Macro e micro. Aqui é de rede e a que fica gravado, né? Simone pós-Alves. Mas a formação também dentro das escolas. Como vocês têm procedido, né? Com a formação agora nessas pandemias. Quanta gente nova chegando que tem a oportunidade de aprender com os pares. Não sei. Fica a ideia aí para a gente pensar, quem sabe, né? Olha, se a gente continuar falando, vai ter coisa ainda para a gente pensar. Com certeza. Vamos fazer, né? Pessoal, vou pedir para todo mundo abrir a câmera para a gente fazer o print agora. Passar perfume, arrumar o cabelo. Aí a gente faz o print rapidinho. Ah, Dola! Que bom que a Dola veio. Logo mais temos Eu lembro da Cuca. Logo mais a gente tem uma live que o professor Tirone vai participar. Acho que vai ser legal assistir também. Sim. Deixa eu arrumar aqui. Todos que tinham para... A Thaís abriu a câmera. Acho que todo mundo que tinha. Se vocês puderem também fazer vários prints de diversos ângulos, aí cabe todo mundo também. Cada um tem uma visão diferente. Por mim, ok. Muito já bem. mando no grupo lá. Nós estamos no GT. Quase mandei para outro grupo. Muito bem, gente. É isso então, pessoal. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Se não, fechamos. Não sei se querem ainda comentar. É isso então? Então tá bom. Gente, gratidão mais uma vez. Obrigada por esse tempo disponibilizado. Eu sei que vocês estão assim a top, né? Mas nós vamos nos fatiando e nos ajudando e apoiando. Vai ter momento que um vai conseguir produzir mais, o outro nem tanto, mas nós estamos para nos ajudar, em equipe mesmo, tá? A gente vai dando cobertura e se enredando, né? Trabalhando em rede mesmo, tá bom? A gente agradece você, Provera, pelas contribuições, a importância de ter um GT com tanta gente boa participando, né, com gestores participando, e uma mediação tão boa, né? Então, agradecemos você, Provera, pelas contribuições, e isso não para por aqui, né? Com certeza vai mais para frente, vai ter o texto, vai reverberar em muitas mais formações e uma necessidade maior de formação para a gestão escolar, que é um indicador que a gente vem verificando também. Acho que isso é bem importante. Isso. Agradecer também a todos os gestores que estão com a gente. Sabemos que a nossa vida enquanto gestor é complexa, né? Temos várias atribuições, mas é muito importante que a gente participe e se forme, como a gente verificou aqui, a carência de formação para a gestão e de alto nível. Então, essa nossa discussão tem uma vírgula aqui, mas logo mais a gente continua aí e espero que uma discussão sempre nesse nível, né, para que todos possamos crescer juntos. Agradeço, Provera, agradeço todo mundo. Tchau, tchau. Gratidão, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Qualquer coisa precisar, só chamar. Tchau, tchau.